Olá, eu sou Cíntia Machado, psicóloga aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho no tema da reprodução humana assistida, sobre a ovodoação e o útero de substituição. Vou conversar aqui com Rosemary França, que eu tive a honra de acompanhar durante um período e depois foi fazer um tratamento em São Paulo, né, Rosemary? E me procurou outro Sim. dia, eu fiquei muito feliz quando ela me liga e me dá a notícia de que vai ser mamãe, que estava grávida. Eles estão grávidos, o casal Rosemary e Robson. E eu queria passar a palavra, agradecendo primeiramente, né, a disponibilidade, a generosidade de estar aqui compartilhando essa história. A gente pôde falar um pouquinho antes, né, Rosemary? E você falou de uma palavra muito bonita, que é gratidão. Então, eu queria te passar a palavra, primeiro te agradecendo e que você nos contasse um pouco dessa história, da sua trajetória, essa jornada aí de vocês. Tá bom? Tá bom, tudo bem, Cíntia? Então, é baseado na palavra gratidão, né, que eu te procurei, porque você é uma das pessoas que eu precisava, né, agradecer, eu precisava ser grata, né, e eu quis muito compartilhar esse momento tão mágico, né, que nós estamos vivendo, que outrora não foi com esse sorriso, não foi tão bom assim, né? Estávamos no início de muitas dúvidas, muitas coisas, e você pôde me ajudar, e por que não, né, compartilhar agora com você. E eu já quero te agradecer pelo convite, está sendo um prazer, né? Eu dividi aqui a minha história, um sonho, né? Então eu vou começar me apresentando, claro, eu sou a Rosemary, e hoje eu com 42 anos, e sou professora, e graças a Deus tenho uma história a qual eu posso alcançar, né? A gente pode compartilhar com outras pessoas. Então, assim como toda mulher, toda jovem, eu com 23 anos tinha um sonho, né? Antes até, mas em 2003 eu me submeti a uma cirurgia, né? Descobri que tinha miomas e precisava passar por uma cirurgia, na qual eu tive que fazer esterectomia, né? A retirada do útero. Foi um período muito difícil, né, para mim, porque não só para mim, mas também para minha família, as pessoas mais próximas de todo, porque eu tinha um sonho, sempre tive, né, de gestar, de ser mãe. E quando eu me deparei com essa situação, não foi fácil. Não foi fácil, não. E aconteceu numa idade na qual eu deveria estar começando, né? O projeto, né? Que ter filhos é um projeto na qual a gente precisa concluir. E não foi possível. Respiramos, passamos por um período e em 2015 conheci o meu esposo. Com 34 anos já casamos e esse esposo, né, o Robson, ele queria ter filhos, mas ele encontrou e casou com quem? Com uma Rose, que com 23 anos não tinha útero. Curiosamente, ele não desistiu de mim, graças a Deus, um homem cheio de sonhos também, só que os meus sonhos eu guardei, né? A gente tende a guardar, quando a gente se sente incapaz de alguma coisa, a gente pega e guarda, né? Eu coloquei todo aquele sonho dentro de uma caixa. E para mim estava resolvido, pronto, não posso gestar, vou seguir a minha vida, e na verdade não. Eu sempre quis. E ele, né, com muita sabedoria, ele me ajudou a abrir essa caixinha dos sonhos. Quando nós optamos, né, na época, era a única opção, né, que chegou ao meu conhecimento, era esse de adotar. E aí foi quando nós iniciamos a busca pela adoção, que também é um sonho muito lindo, né? Eu vivi coisas ali sobrenaturais também na adoção, é importante ressaltar, né? É uma forma linda
também de gestar um filho, né? E em 2017 foi a nossa primeira tentativa em ter filhos. Foi por meio da adoção. Estamos aguardando até hoje, né? E aí optamos em 2019 por uma FIV, uma colega de trabalho contou a minha história, a primeira parte da minha história, que eu não tinha útero, não podia gerar filhos, e uma amiga dela estava passando por a mesma situação, só que ela me comparou, disse que eu não tinha útero, não podia ter filho e era resolvida. E aquilo me deu, opa, eu não sou resolvida, né? Eu quero ser mãe. E eu preciso acordar isso, eu preciso abrir essa caixinha desse sonho e colocar em prática. Quando nós foi chegando o conhecimento, né, depois de muitas possibilidades, a adoção ficou lá guardadinhas, entramos para a adoção em 2017, passamos por várias reuniões, em 2019 o juiz bateu o martelo, ponto, estamos na fila para adotar. Em 2020 foi a nossa primeira FIV, né, a nossa primeira tentativa por FIV, pois um agravante, né? E agora? Eu não tenho útero e os óvulos que não são saudáveis para gerar, né? Aí eis que surge um medo. Como seria, né? Assim, já seria a barriga solidária, que é uma pessoa incrível, que é a minha irmã, que esteve do meu lado em todo o tempo, desde antes da cirurgia até a adoção, ela sempre acreditou, ela sempre apostou e se colocou. E, mãe, eu posso gerar para você, mas não poderia ser os óvulos dela. Né? Na época, quando a gente fez a primeira FIV aqui no Rio de Janeiro, não poderia ser. Teria que ser óvulos doados. Mais uma enquete, né? Para quem tem um sonho, é importante a gente superar, né? Esses, eu digo obstáculos, mas são, na verdade, são degraus que a gente vai subindo, né? Porque eles acontecem, eles estão ali, e a opção que eu encontrei era subir, né? Não vai ser na minha barriga, mas na verdade eu tenho até um bordão de que eu queria ser mãe de alguma forma. Na verdade, o ser E- mãe, Desculpa, acaba de falar, que eu queria fazer um ser mãe para mim vai além de gerar, né, no ventre. E aí surgiu essa questão, não pode ser na sua barriga, não tem óvulos saudáveis, e agora? Está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Tem uma saída. Você quer perguntar alguma Eu coisa? queria falar uma coisinha, porque me chamou muita atenção na primeira conversa que eu tive com você, e você não estava com essa alegria toda, Ah, realmente, você estava guardando, né, é, os óvulos, e eu lembro que você falou assim: eu só quero ser mãe. Pode ser azul, pode ser branco, pode ser preto, eu quero só ser mãe. Eu nunca mais vou esquecer dessa, dessa frase sua, porque para mim foi muito, muito marcante, né? Assim, eu só quero ser mãe. Eu acho que você já era mãe e você estava só esperando o seu filho chegar. é, E nesse caminho que a gente sabe que não é um caminho fácil, né? Que na reprodução assistida, quando você, mesmo na adoção, né, Rosemary, não é fácil. Mas eu te passo a palavra de novo, porque senão eu começo a falar, e eu acho que essa fala sua é muito forte e é muito bonita. Pode continuar, desculpa. sim, e essa fala veio para eu ter essa certeza, sabe? Porque, assim, quando começou essa busca de eu não ter uma saúde, né? Saúde no sentido de ter óvulos saudáveis, porque hoje a clareza, eu assim até compartilho com as pessoas, as meninas mais novas, com 25, a partir de 25, a oportunidade de congelar esses óvulos, Isso. né? Porque assim, eu não tinha esse conhecimento, e o conhecimento foi chegando, e hoje eu compartilho. Quem não quer ser mãe hoje, agora, porque tudo bem também, porque está nova, procura esse recurso. Porque quando esse conhecimento chegou para mim, pela minha idade e por eu não ter o útero, eu já não tinha mais óvulos saudáveis para isso.
E graças a Deus, essas meninas de 25 anos que chegaram com esse conhecimento e são doadoras voluntárias, né? Pode me ajudou a tornar esse sonho possível, porque seria um grande obstáculo caso não poderia ser os óvulos da minha irmã, eu não tenho óvulos saudáveis, né, para fazer, para fecundar, e que bom que tem essa oportunidade, né, de doar os óvulos e manter lá congelado, para quando chegar, quando essa vontade aflorar de verdade, ou uma idade a mais de 25 anos, né, cada um às vezes é uma faculdade, tem outras oportunidades antes de ser mãe, está Sim. lá congelado. E os meus óvulos, sim, são doados. E eu aceitei imediatamente, eu não tive problema com isso, não tem problema, exatamente por conta dessa fala, quando eu falei que não importava a cor, porque lá atrás, na adoção, como a gente pode escolher, né, a adoção, você pode escolher o sexo, pode escolher a idade, para mim, eu só queria uma menina, né? E hoje, para mim, não faz sentido, eu vou chegar lá, eu estou nesse grupo de que só venha com saúde. Uhum. Então, assim, sim, de fato, não importava a cor de onde vinha lá na adoção. E a doadora, a minha doadora, que eu amo, né? Eu amo a vida dela sem mesmo conhecer. É importante ressaltar que tem total sigilo, é muito respeitoso, né? Essa doação, assim como a adoção tem todo um sigilo de documento, a doação, a doadora de óvulos também tem o seu sigilo, nós não conhecemos. Ela simplesmente vai com o coração para doar e nós, mães, vamos com o coração para receber e a gente junta tudo e realiza sonhos, né? E aí foi a minha primeira tentativa, vou tentar abreviar um pouquinho mais, foi em 2020. Foi a primeira FIV, imediatamente deu negativo. Passamos por mais um processo do negativo, né? Eu chamo de segundo negativo, porque o primeiro foi a adoção, o filho dos sonhos, que não saiu por questões burocráticas, enfim. Então, a minha segunda tentativa em ser mãe, o tão sonhado ser mãe, negativou. E assim, não foi fácil. Não foi fácil e de verdade é, é uma força que vem de dentro. Quando eu abri a caixinha dos sonhos, né, do sonho de ser mãe, porque eu sou muito bem resolvida na minha profissão, no meu casamento, mas a vida é um quebra-cabeça e precisa estar todas as peças encaixadas perfeitamente. E essa peça de ter um filho ou uma filha sempre faltou para mim. E quando veio o primeiro negativo, foi outro baque, assim, até me emociona porque eu lembro, né, que assim, a gente sempre está em busca do sim, mas é bem verdade que a gente aprende com o não. E aí, vamos lá, vamos seguir ou vamos desistir? E eu quero abrir um parêntese aqui até para falar. Um dia eu cheguei com meu esposo, depois do segundo negativo, o primeiro, a FIV, que deu negativo, eu falei: vamos respirar, vamos dar um tempinho, deixa eu me recuperar de novo, né? Que eu já tinha me recuperado algumas vezes, eu precisava mais uma vez. E eu fui trabalhar e a mãe de um aluno meu, ela fez um movimento de um sorteio, né? Assim, e aí eu entendi. A minha irmã já tinha me mostrado que não era só um sonho meu e do meu esposo, né? Ela queria fazer parte desse sonho. Ela queria ajudar de alguma forma, tanto que na adoção ela foi atrás de documentos quando eu não pude ir buscar documentos, levar documento, e ela sempre esteve junto. E ela falou, eu vou deixar você respirar, mas eu vou te dar um prazo para respirar, porque você não vai fechar de novo dentro de uma gaveta o seu sonho. E eu precisava desse sonho, e aí essa mãe fez um movimento de um sorteio. Ela nem imaginava, ela não, em nenhum momento ela perguntou o valor, ela só focou no meu sonho, porque esse fato, eu só quero ser mãe, né? Eu acho que todo mundo já conhece essa minha fala. E aí, quando Só eu um voltei do minutinho. trabalho, eu falei, Desculpa, só um minutinho. É só para dizer que a questão financeira, a gente sabe que para quem está nos assistindo, e que talvez não esteja, né, em tratamento e sabe os valores, não é um tratamento barato e não é custeado pelo SUS.
né, Rosemary? Então, você está falando dessa dificuldade de custear, ainda mais já tendo pago um tratamento, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, a Sim. sua rede de apoio, que foi a mãe de um aluno, teve essa iniciativa de fazer um sorteio para angariar fundos, não é isso? Isso, foi exatamente assim. Ela queria, ela se colocou para ajudar, independente do valor, ela não tinha esse conhecimento, mas ela sabia, depois ela soube que seria um tratamento 100% privado, né? Particular, na verdade. Infelizmente, ainda não chegou para o SUS, né? Essa oportunidade de ajudar, de apoio. Essa rede não chegou, né? No SUS não chegou. E todo esse tratamento, sim, tem um custo, gera um custo. E a intenção dela era exatamente essa, entendeu? Diminuir esse custo. Mas, na verdade, assim, não falando de valores, e sim da atitude dela em me colocar, vamos lá, Rosemary, ainda tem jeito, ainda dá tempo. E foi quando eu, pronto, cheguei para minha irmã e falei, olha, o tempo de pensar chegou, já pensei, vamos continuar. E aí partimos para São Paulo, foi como a gente conversou, né, Cíntia? Eu Sim. recebi alta da clínica aqui do Rio de Janeiro e fui para São Paulo e tentar a segunda FIV. Passei também pelo processo da aceitação dos óvulos, também nós precisamos pensar, precisamos, né, acordar junto com meu esposo, aceitamos todos os trâmites direitinho e fizemos uma segunda transferência, né, a segunda FIV, em São Paulo. Pronto, deu positivo. Nos alegramos muito, choramos muito, trocamos presentes, trocamos os bores. Porém, foi uma gestação química e nós só percebemos isso com o beta. Não foi fácil de novo. Então, assim, uma coisa que eu preciso aqui abrir parêntese, e nós nunca estamos preparados, né, para o não, Isso. mas é bem verdade que a gente aprende. E a gratidão é um sentimento que precisa estar dentro de nós. Quando nós somos gratos à nossa realidade, porque, na verdade, a aceitação de eu não poder gerar levou um processo muito longo. E a aceitação de ser óvulos doados também foi outro processo. Né? E agora? São Né? É vários o óvulos processos, doado. né? São vários, né? Muito. Eu acho que assim, a jornada, é bom frisar isso. Você me desculpa, eu vou te interrompendo, porque como Sim, é por favor. essa conversa, mas essa jornada de querer ser mãe ou querer ser pais, e não poder naturalmente, para quem deseja muito, ela é vivenciada como etapas, né? Então, são Sim, etapas. Eu tenho pessoas que não gostam muito de falar de luto, mas são lutos que a gente elabora, porque são pequenas mortes que vão acontecendo, né? Assim, eu não posso gestar um filho naturalmente, eu não posso engravidar, é um luto. É uma menstruação que desce, é um luto. Meu filho que não vem é um luto, meus óvulos não servem é um luto, né? Então são vários momentos que se vai tendo que elaborar. Eu acho que é bacana o jeito que você está falando, né? E dizendo assim, essa fala sua foi tão forte para mim, aos meus ouvidos, porque era esse desejo seu, né? Eu quero ser mãe, eu já estou pronta para ser mãe. Cadê o meu filho? Não importa como ele seja, como ele venha, eu estou aqui esperando por ele. Então você tinha isso já, o seu desejo ali muito pronto. Mas aí continua, aí veio essa possibilidade da ovo-doação, a espera também pelo óvulo, né? sim, sim. Deu Pulei essa parte. certo, Sim, tem essa espera, né, também, porque que precisa não é estar tudo fácil. acordado, né? Os exames, a compatibilidade, isso tudo também é tudo muito minucioso, né? E Afinal de contas, tem toda uma equipe por trás
que tipo assim, te ajuda, não, vamos lá, o caminho é esse, vai chegar, mas também tem a sua limitação, né? Sim, Então, assim, é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, em busca de um único objetivo, né? Que é essa tão sonhada gestação. E sim. aí foi, essa segunda transferência foi em agosto. E aí deu, não, desculpa, foi em maio desse ano. Agosto foi a primeira de 2021. Foi a primeira FIV que deu negativo, a segunda deu positivo, foi o que eu falei. Comemoramos, nos alegramos e negativou, foi uma gestação química. E é esse luto, é mais esse degrau. E tudo bem, a gente precisa respeitar, né, esse luto. Também eu não quero aqui dizer que eu simplesmente passei por cima, me levantei, não. Foi todo respeitosamente, aguardado, mas principalmente dependeu muito de mim, né? Porque esse sonho, ele não tem um valor financeiro, né? É a peça do quebra-cabeça que estava faltando. E aí, o que que eu faço? Eu deixo faltando e sigo a vida, ou eu corro atrás para que ele se encaixe, né? Porque, na maioria das vezes, o fato de você realizar um sonho, ele está na sua mão. Mas quando você olha para esse luto, quando você foca só na parte negativa, você não consegue encaixar, porque você olha para aquela situação e vê, coloca as dificuldades em primeiro lugar. Elas acontecem sim, por isso que eu falei da rede de apoio. Você mesma, Cíntia, foi uma pessoa que me olhou nos olhos e falou: o que você quer? O que você pretende? Aonde você quer chegar? Né? E aí eu cheguei, graças a Deus, e agora, né, com um sorriso de orelha a orelha, Nossa, né? linda, Desculpa usar esse radiante. termo, mas assim, em junho agora de 2022, fizemos a nossa terceira FIV, e assim, mais detalhes eu me coloco à disposição para a gente conversar. Quem quiser entrar em contato comigo, com a Cíntia, fica à vontade. Fizemos a segunda FIV e, graças a Deus, graças a toda uma equipe, todo um apoio, uma rede de apoio, deu positivo e a surpresa não acabou. Quando nós fizemos o positivo, estava lá em cima e o médico, opa, parece que é uma dose dupla. Então, sim, são gêmeos, estão ali, graças a Deus, já estamos com 7 semanas, está tudo bem. O som mais lindo do mundo eu já escutei, que é o som do coração dos meus filhos. Ainda não é possível saber o sexo, né? Mas eu entrei para o grupo daquelas que digam que venha com saúde, Isso. né? Então, assim, vá em busca. O que que eu tiro disso tudo? Eu comecei em 2003 uma trajetória. Eu tinha só 23 anos. E, assim, foram muitas lágrimas. Não foi fácil. Eu costumo dizer que a gente está diante de um túnel e você precisa olhar para a luz. Você precisa olhar onde você quer chegar. Se eu escolhesse, o meu esposo iria aceitar, caso eu não quisesse adotar, caso eu não quisesse uma filha, mas eu escolhi junto com ele. Então, vamos lá, né? Minha irmã foi uma peça também fundamental quando ela se colocou. É muito importante quem fosse colocar para gestar para uma mulher impossibilitada que não pode, precisa ter certeza do que está fazendo, porque são muitas medicações, o tratamento é intenso, mas é possível, ele acontece. O tanto emocional da mãe quanto da barriga solidária, fica todo mundo muito junto, muito abalado, todo mundo muito feliz, cada um dentro do seu processo. Então, assim, hoje nós estamos comemorando de verdade, né? Que eu já comemorei outrora e hoje nós estamos celebrando mesmo, né? De verdade, estão ali os gêmeos e a trajetória não acabou, né? A gente precisa acompanhar toda essa gestação. Tá lá os bebês, o coraçãozinho lindo, os corações mais lindos do mundo que batem. E sim, eu sou mãe. Há Sim. quem diga que está na barriga da minha irmã, porque a gente precisa saber e respeitar a opinião de quem não tem esse conhecimento. Tudo bem também, a gente respeita, porque quando o conhecimento não chega, a pessoa não tem culpa de certas atitudes, de certas falas, e a gente também precisa
entender, né? E assim, respeitosamente, aquelas que estão ainda, né, preocupadas com essa questão de ser doado, de não ser doado, vá em busca do seu sonho, vá em busca, abre essa caixinha aí, deixe o seu sonho aflorar, porque é possível. E eu Você queria, quer perguntar alguma coisa? eu queria sim. Infelizmente, a gente vai ter que terminar, mas eu não podia deixar de falar. Você falou coisas tão importantes. E a gente vai ter que terminar por causa do Zoom, né? Porque senão a gente poderia ficar aqui, que é uma delícia conversar com você, Rosemary. Mas você falou de coisas muito importantes, né? Dentre elas, é a rede de apoio. Outra que eu achei muito importante frisar, olhar para dentro de si para ver o seu desejo. Olhar e dar um tempo, né? Conseguir parar, respirar e dizer, acho que a Cláudia tem toda a razão, assim, tem um tempo de elaboração, mas esse tempo também tem que finalizar para você passar para um outro momento, porque senão você fica só ali também. Então ela tem, Sim, né, tinha razão ali. Olha, irmã, você pode respirar, mas tem um tempo. E uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, que tem pessoas que vão optar por não serem mães também nesse processo. Vão se olhar e dizer, olha, eu vou seguir uma outra coisa, uma vida sem filhos, e tudo bem também. Eu acho que sim, isso é sim. muito importante, né? Essa história sua é uma história sua, do Robson e da Cláudia, e eu comecei falando de gratidão, especialmente assim, porque você, quando a gente estava conversando, você falou muito disso, né? Não é só eu que estava gestando, tem um monte de gente gestando por mim. Eu sou muito Sim. grata a isso, muito grata a essa barriga, que é a sua irmã, muito Uhum. grata a esses óvulos, né? Hoje tem uma nova resolução no Conselho Sim, Federal de Medicina que permite óvulos de parentes até quarto grau. Na época que você sim. começou, não podia. Então, Não. assim, que sejam esses óvulos anônimos ou não, gratidão a essas mulheres que puderam fazer isso, né? Gratidão a essa rede de apoio, essa mãe que estava ali tentando também, gestando esses filhos. Eu quero muito que a Rosemary e o Robson realizem esse sonho, então eu vou ajudá-los. E eu acho que é muito importante, principalmente numa época como a gente está vivendo, né, Rosemary, falar disso. Sim, Você sim. frisou muito nessa história sua, mas eu queria enfatizar ainda mais. E para finalizar, que o Zoom já me avisou aqui que nós precisamos terminar. Muito obrigada. Se eu tiver oportunidade, quero muito conhecer esses gêmeos. Com Queria certeza. continuar essa conversa em outro momento, talvez com a Cláudia e com o Robson, né? Ah, Vamos legal. deixar isso em aberto. E obrigada, Sim, porque essa história de vocês é muito inspiradora. Então, não é obrigada. a história, ela é única, cada uma é única, mas ela é muito inspiradora, que outras pessoas possam olhar e repensar também. E é real, né, Cíntia? É uma história real e assim, e Exatamente. vale a pena sonhar. Hoje eu olho para os meus gêmeos e olho para os meus gêmeos é ótimo. Hoje eu olho para a barriga, vejo que eles estão ali, sinto de uma forma diferente e ela é real, entendeu? É. Então vale a pena, porque tem uma ficção e tem uma realidade. Então vale a pena viver essa realidade. É muito, muito bom. E E muito obrigada, obrigada pelo convite, gratidão estou à aí por você. disposição. Tá bom, obrigada. Eu vou deixar a sua arroba do Instagram para que as pessoas possam entrar em Sim, contato com você. Pode ser? tá ok. Tá bom, pode sim. Obrigada, viu? Um grande beijo aí Beijo, para esses meninos, para a Cláudia, para o Robson e para você. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.